Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite com esse sol. Haha. Que é boa tarde, mas como esse vídeo é gravado e vai ser lançado à noite, nesta quarta-feira, então boa noite. Eu vim relatar aqui uma experiência que eu tive segunda para terça. E essa experiência foi incrível. Eu até fico questionando se tem alguém no mundo que possa falar sobre isso. Eu não encontrei ninguém que fale sobre isso, o que eu vou falar agora. E tem uma situação que aconteceu comigo, talvez alguém aí não saiba, e foi ali no período 2020, período da pandemia. Eu estava em casa e, enfim, a energia veio, queria conversar, eu falei para esperar, não esperou, meu esqueleto todo doeu, e os cachorros caíram, eu acabei indo lá para fora e era um outro universo, era uma outra realidade, não tinha chão, era tudo escuro, uma névoa violeta, uma névoa azulzinho, assim, com estrelas, como se fossem estrelas, e tinha um ser em formatos geométricos. Por que eu estou falando isso e voltando a isso? Vai ter a ver com essa experiência que eu tive esta semana, nessa segunda para terça. Bem, nessa segunda-feira eu comecei um curso de apresentador de TV e web. E foi bem bacana, tem vaga ainda, tá, gente? Quem quiser entrar. Primeiro, você se apresentava como se fosse uma coletiva de imprensa e as pessoas perguntavam como se fossem repórteres, como se fossem repórteres. E aí, aquilo tudo foi acontecendo, eu fui observando, e depois, quando acabou, eu fui dormir e eu fiquei pensando muito nisso, né? Tudo que foi dito lá, em questão de evolução profissional, evolução de aprendizado, o que o universo sempre guarda para a gente, o que eles sempre querem de nós, o que o universo sempre quer de nós. E foi bem bacana essa parte, mas eu fiquei pensando muito em outra parte depois do. Deixa eu passar. Estou aqui na rua, vim aqui para aproveitar esse cenário e estrear aqui o estreia. Acho que merecia um cenário bacana. E aí eu estava pensando como a gente é muito ligado à matéria, né? Como essa questão profissional é muito importante, muito séria aqui. E será que quando a gente escolhe uma profissão, a gente inclui também pensar no próximo, sabe? Eu fiquei pensando em muita coisa, porque eu estou conectado com essa questão espiritual, estou conectado com essa questão de evolução espiritual, de consciência. Vocês sabem, eu sempre falo aqui no canal, eu quero muito falar sobre a mente humana, o corpo humano, o universo humano, e essas coisas se mexem muito comigo. E eu fui dormir, eu até antes de dormir, eu até falei assim, nossa, vou falar lá com os membros se eles querem participar de um bolão, fazer um bolão da Loto Fácil, né, da Independência, 200 milhões. Fiquei pensando isso e acabei dormindo. Só que, quando eu estava dormindo, aí veio essa coisa que chamou muita atenção. Foi até de madrugada só aí que eu ganhei prêmio na loteria, mas foi sozinho, não foi com a galera não. E essa experiência que eu tive, eu sabe quando você desgruda, assim, você sai, você solta? Eu saí, assim, desgrudei desse corpo físico, só que eu não consegui mais ver corpo físico. Eu vi vários eus, assim, em fila, um do lado do outro, pra lá, e cada um com alguma coisa à sua frente. E eu olhei e falei, nossa, que interessante, é como se eu tivesse sentado alguma coisa acontecendo. E quando eu olhei pro meu, que estava na minha frente, era primeiro um quadrado, um cubo. E aquele cubo ele foi desmanchando, virando várias formas assim, e depois eu senti cheiro de café.
café com leite, aí eu senti um cheiro doce, aí eu questionei o que é isso. Aí eu fui levar, estou todo traduzindo da melhor forma possível para vocês tentarem entender o que aconteceu. E aquela coisa que estava ali na forma era essa vida. Aquilo que estava ali na minha frente era essa vida, de tomar café com leite, de gostar de doce. Aí começaram a aparecer, começaram a aparecer sentimentos, começaram a aparecer coisas do tipo, eu gosto mais de doce que salgado, eu gosto mais disso do que aquilo. Então eu pude observar todos os meus sentimentos fora, como se a vida estivesse aqui na minha frente, a minha vida. Essa vida daqui agora que a gente está conversando. E eu falei, caramba, isso é muito sinistro. E aí é o que eu falo, não tem ninguém que fale sobre isso, não tem ninguém que converse sobre isso, que a gente possa se aprofundar, grupo de estudos, porque ninguém se conecta muito com isso, né? Isso não acontece com quase todo mundo. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas eu acredito muito que a gente um dia vai conseguir chegar a entender essas situações. Então, naquele processo, eu questionei assim, por vários Deus que estavam aqui do lado. Falei assim, aquele ali é o corpo do Leonardo, aquele ali é a vida do Leonardo, e não tem nome, né? Não tem nome. E aí, falou assim, eu falei assim, mas o que eu posso fazer daqui? O que eu posso fazer daqui com essa forma que é a vida? Essa energia que é a vida, que me pôs da Terra, na 3D, 2023. E aí falou assim, passeia por ele. E aí eu comecei a passear. Eu entrei nessa energia e comecei a passear. E aí é como se eu estivesse passeando pelo corpo físico. Então, eu vi eu passando pela bochecha, eu vi de fora eu passando pela bochecha, eu passando pelo nariz do Leonardo, eu passando por todo o corpo. E aí eu aproveitei e disse assim, poxa, que bom, então agora eu acho que eu posso aplicar mais estudos de cura no corpo humano, mais estudos no corpo humano, mais estudos nesse universo do corpo humano. E falaram sim, mas cada órgão, cada setor interno do corpo humano, ele tem uma chave, ele tem como se fosse um portal, uma chave para poder acessar essas situações. De aprender, por exemplo, o que acontece com o fígado, o que acontece com o pulmão, o que acontece com outros órgãos. E eu falei que eu estava muito interessado. Aí eu fui levado para um órgão do corpo humano, meu corpo humano. Eu não consegui ver nada. Eu consegui só ver aquilo que eu vi com aquele ser que eu disse lá no início. Que é. Só consegui ver. Agora tem entrevista aqui, agora tem. Só consegui ver uma bola escura com bastante estrela e uma luz azul. E aí eu falei, tá aí, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Ele falou assim, não, então, você tem que aprender a saber mexer com essa energia. Aí eu falei, caramba, que coisa, como é que eu vou fazer isso? E eu acordei, mas quer dizer, acordei, voltei, não sei. E aí eu comecei a pensar sobre isso, a refletir. E de olho aberto, eu não consegui identificar a matéria. De olho aberto só de olho aberto só me veio a questão de passear pela vida do Leonardo. Então, assim, nada era real, nada era importante, nada de nada nessa situação. E me veio muito a questão do que é importante. E me veio muito a questão do que realmente é importante aqui. Mas será que realmente o importante é estudar o ser humano aqui, colocar o ser humano nesse planeta Terra, nesse que eu chamo de laboratório, o ser humano é um rato branco, com a energia que vem, que a gente chama de luz, ser de luz, com a energia de onde vier, tem que ser estudado. Agora até helicóptero a gente está passando. Talvez procurar um lugar menos barulhento. E não sei, né? Aqui falando aqui com vocês, se vai dar muito conteúdo
porque ainda tem 9 minutos, mas eu queria muito compartilhar com vocês. Pedir que vocês comentassem aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado, o que vocês pensam sobre isso. Quando a gente tem oportunidades, a gente tem uma certa facilidade de ter acesso a isso, o que a gente pode fazer para poder entender, integrar isso no aqui e agora? Helicóptero, sai daí. Como é que a gente faz para a gente integrar no aqui e agora, aplicar no aqui e agora? Por isso que eu falo muito no meu canal, nas lives, sobre a questão do despertar não fantasioso, despertar real mesmo de consciência. Não despertar de tipo, eu sou arcturiano e eu estou aqui arcturiano, eu estou na quinta dimensão, eu estou não sei o que, e não ajuda o próximo, não quer entender o que está aqui. Nesse curso que eu estou falando para vocês, você tem que fazer pergunta como repórter. Aí eu falei assim, eu acho que as minhas perguntas talvez não sejam entendíveis, vamos chamar, vamos dizer essa palavra, né? Talvez eles não entendam pronto, o turista saiu da minha frente. Não entendam o que eu quero dizer. Se eu faço uma pergunta no grupo de estudos, onde eu fale para eles o que eles realmente querem, né? De, por exemplo, assim, viver mais do que está fora, ou realmente entender o que está dentro. Para aí sim equilibrar e conviver com o que está fora. Acho que eu estou andando até lá em cima para levar vocês até lá em cima e a gente vai conversando. Os turistas foram para lá, eu vou falar para vocês verem. Eu boto a vista para vocês lá de cima. Lá em cima que eu digo é o Mirante do Leblon. Então, gente, hoje eu falei lá no grupo de membros e aí falaram assim para mim, acho que foi até coisada. Mas você sempre tem esses acessos. E aí eu digo, isso é entrante, aquilo que eu sempre falo aqui nas lives acho que aqui eu vou ter que botar aquele fundo, né? Porque eu não sabia que esse homem aparecia aqui atrás. Não quero mostrar a imagem de ninguém. E aí, se é entrante, lembra que eu disse que eu fiquei esperando o bebê na barriga da minha mãe começar a crescer para eu me conectar a ele? Então, assim, tinha aquele bebê lá, aquele bebê se formando, aí eu vi a mãozinha, eu vi as veiazinhas crescendo dentro da mãozinha, nos braços, o coração se formando, e aí eu pude me conectar com essa energia. Estou arriscando aqui, gente, porque a qualquer hora alguém pode passar aqui pegando o celular. Vamos ver. E aí, será que eu sou entrante? Dizem que o entrante ele tem um tempo, né, para ficar, dependendo do, entre aspas, acordo. Então, que tipo de acordo foi feito, que tipo de contrato foi feito para que chegue um ponto do ser humano. Vou filmar um pouquinho daqui, depois eu vou mais lá. Aqui antes para vocês verem. Em que ponto um entrante ele já diz chega, não quero mais? Em que momento fala assim, já deu, que a gente já estudou, já aprendeu, e agora é voltar para casa e deixar o Leonardo sozinho aqui. Deixar o Leonardo viver a vida humana dele. Eu trouxe esse assunto. Olha o gordinho cansado. Agora tem uma subidinha. Isso se chama, sabe o que, gente? Sedentarismo. Sedentarismo. Eu acho que eu voltei a caminhar. Eu estou caminhando aqui falando com vocês. Eu vou descer aqui
Vou mostrar para vocês aqui é o deck, começa nessa ponta gordo. Vamos lá. E aí tem essa questão do intraterreno, mas também tem a questão do ser multidimensional, né? Do ser... Ah, tô botando o celular perto, achando que o microfone é do celular. Ah, vou virar aqui para vocês. E aí, se for uma questão também multidimensional, ou interdimensional, cada um dá um nome, né? Hiperdimensional. Que as pessoas falam com tanta segurança, que as pessoas falam com tanta profundidade que dizem que tem, mas aí quando você vai conversar com essas pessoas, elas não sabem te responder nada. Elas não sabem o significado de nada, elas não entendem, elas só entendem o que está escrito na internet ou o que falaram na internet, mas elas nunca sabem ao certo sobre as perguntas que eu faço, né? Porque essas perguntas eu faço desde quando eu nasci aqui, desde quando eu cheguei a esse planeta. Então, seria muito bacana se alguém pudesse ajudar a dar a resposta. Gente, eu não vou lá no segundo deck não, porque eu acho muito arriscado. Uma coisa que eu tenho medo. Acho que aqui tá bom, né? Vou mostrar aqui pra vocês. E aí esse assunto mexe muito com a minha cabeça. Eu já falei com alguns psicólogos, já tá garantido que não é esquizofrenia, né? Doideira. Mas ficar acessando várias realidades ao mesmo tempo, às vezes, mexe com a nossa mente aqui humana, né? Então, assim, se o ser ficou chamando o corpo físico de Leonardo, então como é que é não mexer muito na cabeça do Leonardo, na mente do Leonardo? Como é se conectar sem afetar muito o corpo físico, a vida aqui na Terra? É um trabalho muito legal. E talvez não, quase certo, de que eu evite muitas coisas, elevar muito o meu trabalho, por não ser compreendido e talvez ser julgado e ter medo do que a gente, eu chamo a gente, vocês, eu e toda a egrégora, que a gente realmente é capaz de fazer. Entende? A gente pode... Não, acho que eu vou lá pro canto, deixa eu ir lá pro canto, pra, dá pra ver melhor. E a gente é capaz de fazer muita coisa em relação ao que chamam de fenômenos. Hoje encontrei uma palavra, eu não lembro agora a palavra, que eu tive esse contato, fui pesquisar e apareceu uma palavra. Eu vou postar aqui a palavra e o significado na descrição para vocês poderem ver e, e tentar buscar para ajudar também a gente a compreender isso. Eu percebi que tem muito significado, ou algumas pessoas dizem algo diferente sobre essa palavra. E aí seria bom se a gente aprendesse um pouco mais sobre isso. Mas você, queria saber de você, escreva aí no chat ou no comentário. Você estaria disposto a ter isso na sua vida? Essa questão de várias realidades ao mesmo tempo, essa questão de você olhar essa vida daqui agora de uma outra forma, como uma bola de energia, um cubo de energia, uma metamorfose de energia, onde ela pode se transmutar para qualquer coisa a qualquer momento. O que você pode, né, fazer com essa situação? Eu não gosto de falar com esse poder, não, mas chama de dom, então, com esse dom ou com essa essência que é você. Por isso eu falo muito, acho que o canal aqui é mais para isso, é para a gente elaborar, trabalhar e se conectar com essas realidades, vamos dizer assim, com essas questões que... Olha essa onda, com essas questões de o que a gente pode muito mais do que as religiões dizem, do que todas as coisas que já estão escritas. Por exemplo, coisas que aconteceram lá na época do Egito.
A gente nunca vai saber, porque roubaram muita coisa, botaram fogo em muita coisa, esconderam muita coisa, então a gente realmente não vai saber, mas a gente pode aprender com nós mesmos. A gente pode aprender na prática. É o que eu sempre falo, a gente fica muito mais rico no despertar, na expansão de consciência, quando a gente está na prática. Eu vejo muitas pessoas quando conversam comigo sobre mediunidade, despertar essas coisas, sobre a questão do ego humano. Por exemplo, a pessoa tem uma conexão linda, mas o ego fica gritando para ela, não, não, não é assim, não é assim, não pode ser assim, não é assim, porque eu li em algum lugar que não é assim. Mas tudo evolui, né? Tudo evolui nesse planeta, tudo evolui para melhorar cada vez mais. O universo todo evolui nesta realidade. Eu acredito que em todas as outras realidades também. Então, eu quis fazer esse vídeo. Eu ia fazer ao vivo, mas essa semana está corrida. Eu posso fazer uma coisa: se não tiver ninguém para fazer live no próximo sexta-feira, eu posso dar continuidade. Se vocês quiserem, comentem aí, por favor. Eu vou ficar aqui porque não tem ninguém e eu não atrapalho a visão de ninguém. Então, comentem se vocês querem mais falar sobre isso. Se vocês já tiveram esse tipo de experiência, é uma coisa muito além do que é essa realidade, do que é esse planeta, né? É uma coisa que chega mais próximo do Criador, do poder da cocriação de várias realidades. O que mais é possível que eu não considerei com toda essa realidade. Vou mostrar aqui para vocês, ó, lá embaixo é o arcoador. Ipanema, lá no final é o arcoador. Ó, aqui é o arcoador. Aqui é Ipanema. Dentro dessa onda vinha aqui. Ó. E, por exemplo, assim, esses dias, tá novo, gente. Esses dias eu aprendi a fazer uma coisa no mar. Acho que foi naquele dia que eu fiz a limpeza das pedras, no domingo, né? E depois veio fazer uma coisa no mar. Mas aí eu pergunto a eles por que fazer esse tipo de energia, esse tipo de ritual dentro da água do mar com alguns elementos. Qual é o propósito disso? Porque meu medo é prejudicar seres que estão no mar, seres que estão fora do mar, e eu sempre questiono tudo que eles canalizam, né, que vem canalização para mim. E como não veio resposta, eu tenho, quem me segue mais tempo sabe que eu ainda continuo com medo do mar, não sei porquê, do nada, eu não vou entrar no mar para fazer essa parada, né? Eu não vou mesmo. Quando tiver coragem, quem sabe. Então, digitem aí, escrevam. Quem ainda não curtiu, curte aí. Quem ainda não é membro, seja membro. Sexta-feira, ou quinta-feira, a gente vai se encontrar. Vamos fazer alguns exercícios. Esses exercícios as pessoas têm que tomar banho de ervas durante 3 dias. 3 ervas. Vai ser um exercício muito forte. É um trabalho mesmo. E vai mexer com muita coisa. Então estejam preparados. Dá medo, mas é bonito o mar. Né? Mas é isso, gente. Então, assim, como a gente pode manipular e co-criar outras realidades? Como eu, fora do meu corpo, olhando a minha vida como um cubo, uma fórmula, teve uma hora que eu vi como se fosse símbolos de computador, sabe? Aquela coisa do 1001, 001, 1100. E eu entendi que é um acesso a uma informação, a uma conexão. Então, sei lá, eu estou falando muito, né, porque isso mexe muito com a minha cabeça. Principalmente para quem tem baixa autoestima, né? Eu tenho muito baixa autoestima. Mas eu estou trabalhando isso. Trabalhando muito isso em mim e espero que vocês trabalhem em vocês também. Eu vou voltar lá para o local, vou caminhar um pouquinho com vocês, vou falar mais um pouquinho para vocês apreciarem a entrevista, mas eu vou virar para cá porque ele está policial. E quero. E bebê,
cachorro aqui. Tudo retriever bebezinho. Eu não quero filmar nenhum policial para depois. Porque dá dor de cabeça. Aí a gente vai descer agora. A gente vai descer agora para poder dar continuidade. Eu queria, não sei se vocês já escreveram aí, isso aqui não é ao vivo, né? Eu não sei se eu gosto de fazer ao vivo. Porque ao vivo a gente bate muito papo, a gente conversa, a gente desenvolve. Mas, se vocês quiserem, a gente pode desenvolver isso na sexta-feira. Escrevam, comentem aí se vocês querem que a gente volte a esse assunto, para a gente fazer um debate sobre isso. Também deixe indicação de série, de filme aí, para a gente ver se associa com o que eu vivenciei essa noite. É engraçado, não sei se vocês têm isso também, quando a gente acessa uma coisa muito elevada, parece que a nossa alma chora por voltar a uma conexão. Essa Clara vai gostar. Mas parece que ela chora, porque ontem eu fiquei muito emocionado. Ontem eu chorei quando eu comecei a ver que aquela matéria não é matéria. É aquilo, sabe? Como parede, cama, luz acesa, luz apagada, eletrônicos. E eu fiquei chorando. E como eu falo, parece que a gente acessa uma energia, uma frequência, uma coisa muito mais elevada. E o choro é espontâneo. O choro vem como se matasse saudade, sabe? Alguém já teve isso? Eu, quando comecei a me despertar, comecei a servir, quando eu comecei a servir, eu, eu chorava quase todo dia, mas a maioria desses choros que eu tive, tudo espontâneo, tudo vinha e eu falava para as pessoas, não tô entendendo. Eu me lembro que o primeiro dia em Sedona, que a gente saiu para ir para Catedral Rock, comecei a chorar no carro, eu já contei isso para você, mas era choro de... Ah! E eu falava assim, gente, isso não é meu, é assim, você está matando saudade, você está se conectando, está voltando para casa. E eu chorava, 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 meu Deus, que vergonha. A ponto de não conseguir ficar em pé. Então, gente, aqui, ó, para o pessoal fazer academia aqui. Então, essa realidade aqui. Tem que ficar com o corpo perfeito, tem que estar bem. E é legal, né? Estar bem de saúde. Isso é legal. Estar bem com o corpo e mente para a gente poder viver melhor e entender mais. Eu já, quando eu atendia no presencial, bem nítido quando você atende uma pessoa que não é muito, que ela não é muito sedentária e pessoas que eram sedentárias. É uma diferença. Aqui a parte de baixo. E, e estudar esses corpos, mesma coisa é a mente, né? Quando a gente pega uma pessoa que a gente vê a mente. Hoje a Messia, hoje, terça-feira, mandou uma foto que eu vi manchas escuras na cabeça da pessoa e nem era para falar, eu ia usar essa foto para exercício, mas agora já foi. Na cabeça da pessoa e ela me disse que o problema era na cabeça. Então, assim, a gente manda energia de cura, a gente transmuta, mas é uma coisa que ali, para mim, veio como uma coisa que pode acelerar, sabe? Se tem uma doença, essa doença pode evoluir muito rápido até não poder. Então, se puder chegar à cura, vocês querem que eu vá pela, pela água ou pela calçadão? Não tem como responder, né? Não está ao vivo. Tá pela água aqui. Mas ali isso vai acontecer? Muito barulho do mar vai atrapalhar o som. Bem, 30 minutos estou falando aqui. Eu acho que é bacana o tempo. Senão eu vou ficar enrolando para chegar uma hora. Espero que tenham gostado, que gostem. E tem joinha, tem gostei demais, o coraçãozinho que fica depois, né?
pode clicar ali também, ajuda o canal. Isso, vamos ao caminho da expansão de consciência mais elevada, como as pessoas fazem aí para ganhar dinheiro, né? Com reiki quântico xamânico universal da palma de Deus. Aí é reiki, só que tem que botar um nome diferente para poder cobrar diferente e dizer que faz serviço diferente. Que seja isso, né? Que se conectem nisso. É isso, pessoal. Fiquem bem. Muito bom fazer esse vídeo. Muito contente. Eu não fico entendendo porque as pessoas ficam atrás umas das outras. Mas a gente diminui o passo e deixa a pessoa passar. Fiquem bem. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E muito obrigado. Se quiserem continuar na sexta-feira, escrevam aqui na sexta-feira falando sobre esse mesmo tema e expandir a consciência. Estou quase parando aqui, ficam uns caras abordando, perguntando se você quer cadeirinha, se você quer guarda-sol, se quer alguma coisa. Seria legal perguntar, né, se eu poderia dar uma entrevista. O que você acha sobre a expansão de consciência? Qual o seu olhar para o planeta hoje? Será que a gente consegue entrevistar alguém? Acho que não, né? Pelo que pareça, só porque eu falei isso, não tem mais ninguém aqui nessa linha. Enfim, se aparecer alguém, eu volto aqui e faço de novo. É que esse vídeo também é gravado, não é direto no YouTube, e depois eu vou postá-lo como extraia. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma excelente semana, já que esse vídeo vai quarta-feira. Então amanhã, quinta, teremos encontro com membros. Se você ainda não é membro, seja membro. Tem vários vídeos lá, desde o primeiro, amanhã é o 10º encontro, para a gente estudar, questionar, perguntar. Tá bom? Se você é novo, comece do primeiro, por favor, para fazer sentido para você. Beijo, valeu!